E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco se é possível as sociedades se organizarem contra o Estado, como isso se dá e etc. Tem que ter vinheta, então. De vinheta eu ia ter vinheta, mas a galera, os editores organizados aqui decidiram não fazer a vinheta hoje, viu? Então, antes de mais nada, descrição do vídeo. Há formas de vocês apoiarem o canal, pode ser via PicPay, transferência direta, assinatura dos brothers ali do PicPay, ou o botão aqui Seja Membro. No botão aqui Seja Membro, vocês conseguem fazer várias assinaturas interessantes. Na verdade, ali só ajuda ali a assinar ali, daí tu ganha dinheiro e vai pro grupo de WhatsApp Zapperson. E você vai entrar no grupo de WhatsApp que menos cresce no Brasil, assim como esse canal, que esse canal já está sendo conhecido no mundo como o canal que menos cresce no Brasil. Cogite nos ajudar. O que passa é o seguinte, ó. Eu já fiz um vídeo, se é possível viver sem Estado, ele vai ficar em algum lugar aqui. É um vídeo que eu particularmente gosto muito, que eu explorei dois livros, um que eu vou falar hoje e o outro que é o Sapiens, tá? Que no Sapiens ele fala que as sociedades conseguem viver até, sei lá, com 150, não me lembro o número, mas é um número muito pequeno que daí conseguiriam viver de forma comunitária, etc, etc, etc. Não vou me lembrar o número agora dele. Mas eu vou me focar aqui hoje numa outra proposta, se a proposta que existem sociedades contra o Estado, não é nem que se elas vivem sem Estado, elas estão contra o Estado. E daí eu vou usar um livro muito clássico nas ciências humanas, principalmente a galera da sociologia. Eu sou da geografia, né? Mas para quem não sabe, geografia e antropologia, elas são muito assim, ó, namoradinhas, porque Franz Boas, que era um grande geógrafo, ele é um dos pais da antropologia, né? Então a geografia, essa coisa de descrever, porque a antropologia no início, né, era muito isso, descrevia ali as novas sociedades, etc, etc, etc. Então são coisas próximas. E eu tive uma formação acadêmica muito próximo da antropologia. Quando eu era jovem, eu namorei uma antropóloga, inclusive. E além de ter aprendido bastante com ela, eu li bastante coisa sobre antropologia e eu tinha aquele meu ímpeto anarquista que eu já falei para vocês. E tem um livro muito, muito, muito clássico nessa galera aí metida anarquista, né, de antropologia, que é um livro muito clássico, é um livro chamado Sociedade contra o Estado, de Pierre Clastres. Esse livro, então, mostra o etnólogo, então ele estudou várias tribos aí ameríndias pelo mundo afora, e ele tenta refutar e ele tenta quebrar a ideia que até então se tinham sobre sociedades ditas primitivas. Qual era a ideia que se tinham? Que a evolução da sociedade, os antropólogos tinham que a evolução da sociedade ela era medida pela presença ou ausência de Estado. Em maior ou menor grau, e em maior ou menor grau também a centralização de poder. Então, poder centralizado mais em instituições, com uma presença maior do Estado, uma sociedade é mais evoluída. Era essa a forma que a antropologia notava e fazia os estudos muito das sociedades, e que daí que entra essa lógica de ser humano primitivo, né? Porque se tu não tem isso, tu é o primitivo, tu está num processo evolutivo anterior a isso. Sendo que a gente já viu e ele foi um dos caras que ajuda também a mostrar como isso é mentira, tá? Ele, dentro da antropologia, o Levi-Strauss e tal, eles ajudam a mostrar que há complexidades dentro dessas tribos e tal, que a galera acha que não. Mas enfim, essas complexidades a gente pode explorar em outros momentos, se a gente for falar de antropologia. A ideia aqui é mostrar que ele começa a observar como as sociedades se organizam contra a lógica do Estado. E para isso, ele primeiro deveria definir o que é Estado ou coisas que aproximariam do Estado e essa ideia de poder coercitivo. Então ele começa a fazer uma análise sobre as sociedades contra o Estado, porque ele analisa o que funciona poder, né? O que seria esse poder, até porque se a gente pensar no Estado, o Estado é um ente que tem um poder coercitivo em cima de uma determinada população, né? E ele começa a ver que isso é só uma modalidade particular de poder dentre várias outras. Então, a primeira coisa não é que o poder ele acabe numa sociedade sem Estado, é que o poder ele vai se organizar de outra forma. E aí que entra o grande paranauê da análise do cara, que é o seguinte: nessas sociedades que ele analisou, há uma negação consciente por parte daquele grupo de negar esse poder centralizador e coercitivo.
Por quê? Porque esses grupos acreditavam que esse poder centralizador e coercitivo dividiria a sociedade em dominantes e dominados. Claro que mesmo nessas sociedades ameríndias tinha a figura, sei lá, do pajé, tinha uma figura de poder, mas ele não era um poder coercitivo, eram outras formas de poder. Através da fala, através de partilha de experiências, através de partilhas ali do que cada um sabe viver ou não. Então, essa é a tese principal, que esses grupos conscientemente negavam o Estado. Eles até poderiam não saber o que significa Estado, né, como a gente concebe, mas eles negavam essa lógica de Estado. Então é um livro que fez muito sucesso no meio anarquista, tá? Porque essas sociedades se posicionariam contra o Estado e esse ponto é o ponto principal. Há sociedades, então, contrárias ao Estado, dentro dessa lógica, como eu falei, eles não sabem necessariamente, às vezes, o que é o Estado, mas se posicionam contrário a essa lógica de poder estatal, ao mesmo tempo que há vários grupos que defendem que a gente não deva viver com o Estado. E daí eu vou contar um segredo para vocês. É possível viver sem Estado? Inclusive, até naquele outro vídeo que eu comecei falando, eu falo sobre isso. É óbvio que é possível viver sem Estado. A grande questão, aí a pergunta ela está formulada de forma errada. A pergunta tem que ser formulada é possível viver sem Estado dentro dessas nossas premissas de sociedade? Ou é possível viver sem Estado vivendo dentro de um sistema capitalista? Tem gente que acha que sim, e tem gente que acha que viveria o Mad Max. Eu acredito mais na segunda hipótese. No momento que eu tenho exército, armas, etc., dentro dessa lógica capitalista, dentro dessa cosmovisão de mundo, a tendência é que sem Estado não dê para viver. Eu acredito nisso. Até agora eu tô ganhando na crença, porque não teve nenhuma sociedade que conseguiu se organizar dentro do sistema capitalista sem Estado. A gente pode. Ah, não, mas essas sociedades ameríndias aí que tu falou, Renan, vai ver, elas viviam dentro do capitalismo. Olha, se tu conceber capitalismo só como troca, talvez sim, mas uma pessoa que defenda isso gostaria de viver da forma que essas pessoas vivem, por exemplo. Por isso que eu acho que a pergunta está mal formulada, tanto por parte da direita, que assume a existência do Estado, como por parte da esquerda, que assume a existência do Estado. A pergunta não é se é possível viver sem, a pergunta é: se a gente viver sem, qual vai ser os Beyblade? Dá para viver sem Estado no capitalismo? Dá? Não dá? Né? Eu já, enfim, veja um outro vídeo, vocês vão saber bem certinho a opinião. Mas é muito interessante notar que em sociedades ameríndias, e várias pelo mundo, essas concepções muito interessantes de outras, do que a gente chama de cosmovisões, ou seja, outras formas de viver o mundo. E geralmente essas outras formas de viver o mundo são sempre formas de viver o mundo que são negadas por essa galera mais ultraliberal. Eles sempre negam essas formas dos indígenas viverem o mundo deles, assim. Sei que não se fala indígena, tem toda uma discussão sobre isso, mas eu vou falar indígena. Então eu queria trazer mais isso para a discussão. A gente nega às vezes todo um modo de viver de outras sociedades que não é a nossa, ocidental, capitalista, etc. A gente nega a forma que eles vivem, a gente nega uma série de coisas que a gente aprende com eles, porém, eles até agora foram as únicas pessoas que conseguiram viver sem Estado. Estado não no sentido de instituições, leis, mas assim, essa concepção coercitiva das coisas, tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, escreve aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Leiam o livro, ele tem na internet, viu, em PDF de forma gratuita aí, se alguém quiser botar aí nos comentários, eu não vou falar para não botar, tá? Então, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!